A gente não para de ouvir sobre inteligência artificial, né? A promessa é que ela vai revolucionar absolutamente tudo. Empresas já valem trilhões e o otimismo parece não ter fim. Só que essa euforia toda, esses valores que desafiam a lógica, começam a lembrar outros momentos da história. Isso nos força a fazer uma pergunta bem importante. E essa pergunta, olha, não é só da boca para fora. Se você procurar online, as buscas pelo termo bolha de IA estão disparando. Isso mostra que tem uma preocupação real e crescente no mercado. A questão é, será que todo esse otimismo está nos deixando um pouco cegos para os riscos que podem estar envolvidos? Para a gente ter uma noção do tamanho disso, vamos pegar o caso da Nvidia, que está no coração dessa revolução toda. No pico, a empresa chegou a valer 5 trilhões de dólares. Para comparar, isso é 5 vezes o valor de todas as empresas da Bolsa Brasileira somadas. É uma cifra, assim, monumental. E que tal a Palantir? As ações dela são negociadas a um múltiplo de 400 vezes o lucro da empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o investidor precisaria esperar 400 anos com os lucros de hoje para ter o dinheiro de volta. 4 séculos! É bastante tempo. Isso nos leva a um sintoma que é um clássico de especulação. A OpenAI, que criou o ChatGPT, está avaliada em $500 bilhão. Só que, ao mesmo tempo, a projeção é que ela tenha um prejuízo de 27 bilhões em 2025. Ou seja, uma empresa que vale $500 bilhão, mas que na prática ainda não consegue gerar lucro. Essa desconexão entre o preço de uma coisa e o valor real dela não é novidade, sabe? Para a gente entender o que pode estar acontecendo agora com a IA, a história tem umas lições bem valiosas, começando há quase 400 anos. A gente tem aqui 3 momentos bem distintos, com ativos totalmente diferentes, mas com padrões psicológicos por trás que são impressionantemente parecidos. Da mania das tulipas, passando pela bolha.com e chegando na crise de 2008, a história parece se repetir nesses ciclos de euforia e depois de pânico. Vamos voltar lá para a Holanda do século XVII. A loucura tomou conta do mercado. Um simples bulbo de uma flor, que era desejado por ser raro, chegou a valer o preço de uma mansão. As pessoas vendiam casas, vendiam terras, tudo por uma promessa que estava literalmente debaixo da terra. E claro, quando a bola estourou, fortunas desapareceram do dia para a noite. Agora dá um pulo para o ano 2000. A narrativa da vez era a internet. A lógica parecia simples. Se a empresa tinha um .com no nome, ela ia valer bilhões. Empresas como a Pets.com e a Webvan queimaram rios de dinheiro de investidores com modelos de negócio que não se sustentavam, focados só em crescer e não em dar lucro. E no meio dessa euforia toda, o lendário investidor Warren Buffett foi praticamente ridicularizado. Foi chamado de velho, de ultrapassado, porque se recusava a investir em empresas que ele não entendia e que principalmente não davam lucro. A resposta dele na época foi essa aí. E bom, o tempo provou que ele estava certíssimo. Já em 2008, a bolha estava mais escondida, sabe? Estava dentro de produtos financeiros super complexos. Mas Michael Burry conseguiu enxergar o que mais ninguém via, que todo o sistema estava construído em cima de empréstimos para pessoas sem renda, sem emprego e sem patrimônio. Ele apostou contra o mercado todo e, de novo, a realidade se impôs de um jeito bem brutal. Então a gente chega no ponto principal. Será que estamos vendo os mesmos sinais de alerta hoje em dia no mercado de IA? Vamos analisar com calma os argumentos de quem acredita que sim, que estamos caminhando em um território bem perigoso. Um padrão que tem deixado muita gente preocupada é o que estão chamando de fluxo de caixa circular. Funciona assim. Uma gigante da tecnologia investe numa startup de IA. Aí, essa startup pega o dinheiro e usa para comprar chips e serviços de nuvem da própria gigante que investiu nela. Isso infla a receita, cria uma aparência de demanda gigantesca, mas no fim das contas, o dinheiro mal saiu do lugar. E tem também o desafio de fazer dinheiro com tudo isso, né? O ChatGPT é um sucesso estrondoso, com centenas de milhões de usuários. Mas a realidade é que só 6% deles pagam pelo serviço. E o pior, dizem que a empresa perde dinheiro até mesmo com esses clientes pagantes, porque o custo para rodar tudo é altíssimo. E os problemas não são só financeiros. Existem gargalos físicos bem reais. A indústria inteira de IA depende de uma única empresa, a TSMC, que fica em Taiwan, uma zona de alta tensão geopolítica. A demanda por energia está explodindo e pode se tornar insustentável. E os chips que custam uma fortuna podem ficar velhos muito mais rápido do que se imagina. Mas claro, para ter uma análise justa, a gente precisa olhar o outro lado da moeda. Existem argumentos bem fortes de que, apesar dos valores altíssimos, a situação de hoje é fundamentalmente diferente das bolhas do passado. Olha só,
Diferente da era .com, as gigantes que estão no centro do boom da IA hoje, como Microsoft, Google, a própria Nvidia, são empresas extremamente lucrativas. A base de usuários no mundo todo já é 3 vezes maior do que da internet lá em 2000, e o ritmo de aberturas de capital na bolsa, que é um sinal clássico de euforia, é quase 10 vezes menor. E tem mais. Se a gente for ver em proporção ao tamanho da economia, o investimento em IA hoje é bem menor do que o de outras grandes revoluções tecnológicas. O investimento em ferrovias no século XIX, por exemplo, chegou a ser 4,5% do PIB. O de IA hoje não chega nem a 1%. Ok, mas apesar de tudo isso, tem um último indicador, uma espécie de termômetro geral do mercado que está, digamos, piscando em vermelho vivo e chamando muita atenção. É o chamado indicador Buffett. A lógica dele é bem simples. Ele compara o valor de todas as ações de um país com a produção econômica total daquele mesmo país, o PIB. Historicamente, quando essa conta dá um número muito alto, é sinal de que grandes correções vêm por aí. E hoje, nos Estados Unidos, esse indicador está acima de 200%. Isso mesmo, 200%. Isso significa que o valor do mercado de ações é o dobro de toda a economia americana. É um nível que nunca foi visto na história, superando e com folga os picos da bolha.com e da crise de 2008. Isso nos traz de volta ao Michael Burry. O investidor que previu a crise de 2008 postou essa frase recentemente, e dessa vez ele decidiu jogar. Ele está apostando ativamente contra gigantes da IA, como a Nvidia e a Palantir. No fim das contas, ninguém nega que o potencial da inteligência artificial é transformador. Assim como a internet, ela vai sim mudar o mundo. O problema, como a gente viu lá na Mania das Tulipas, nunca foi a flor em si, mas o preço absurdo que as pessoas estavam dispostas a pagar por ela. E a grande questão que fica no ar hoje é: o preço que o mercado está pagando pela promessa da IA é justificado pela realidade que vem amanhã?